Aqui na Terra não existe distinção entre religiosos, não existe distinção entre religiões. O mundo não julga por religiosidade ou por você estar numa determinada religião. Isso quer dizer o que? Quando digo mundo, estou me referindo às leis naturais, às leis do cosmos, às leis universais. Vamos dar exemplo da lei da gravidade. A lei da gravidade diz que tudo que é mais pesado que o ar tem que descer, não é? Então, se um ateu, um cristão, um muçulmano, um judeu for a subir em cima de uma casa e se atirar, ele vai ter que cair. Se a distância for maior, pode até quebrar a cabeça e morrer. Porque a lei não é determinada pela religiosidade. Ela apenas existe para ser obedecida. E quem a desobedece, cai. Não por ser mais crente, por ser menos crente, por acreditar em Deus, por não acreditar, ele apenas está lá. Sem distinguir entre o crente e o não crente. E existe uma outra lei, que é a lei da crença. Essa lei cria baralho entre as pessoas, porque pessoas de diferentes seitas podem dizer que o cristão não é ouvido porque ele é cristão, e o muçulmano dizer que os cristãos podem dizer que o muçulmano não é ouvido, e o muçulmano pode dizer que o cristão não é ouvido, o ateu pode dizer a mesma coisa, que ambos não são ouvidos. Por quê? Mas você tem que entender que a questão da aceitação da oração também tem suas leis, não é? Não é porque o cristão não é ouvido, não é porque o muçulmano não é ouvido. Se formos entrar em cada religião, nós vamos encontrar lá pessoas que fazem muita oração. A maioria deles continuam na mesma e não obtêm o que elas querem. Mas por quê? Será que Deus destinou tipo todas essas pessoas? Não posso ouvir. Ou não posso dar o carro que ele quer, não posso lhe dar 1000 meticais que ele precisa para alimentar a própria família, não posso lhe dar. Será que é isso mesmo? Deus, sabemos que o Criador é rico, ele é muito rico, tudo isso lhe pertence. E se tudo isso lhe pertence, não há dificuldade de ele te dar 1000 meticais o carro. Não é? Então, nós devemos perceber que existe uma lei de crença. Ela não depende da tua religiosidade, não é? Ela não é movimentada pela tua religiosidade, por ser cristão ou ateu. Em diferentes seitas nós podemos encontrar aquilo, pessoas sendo curadas de doenças incuráveis, não é? Doenças incuráveis, casos que se achavam impossíveis. Então, ele automaticamente foi curado e o médico não consegue explicar. Mas isso acontece por quê? Isso acontece devido à firme crença que ela teve de que seria curada, não é? São esses que dizem que é uma fé cega, não é? É uma fé cega. Ela acreditou de uma forma cega que também não consegue explicar. Olha, ela acreditou, aconteceu, mas ela não consegue te explicar como. Mas ela saiu daquela situação. Isso acontece com adoradores de sol, adorador de pedra, adorador de tantas outras coisas, da lua, de estrelas. Isso acontece com qualquer um. Não por causa da divindade que ele adotou, mas por causa da firme crença ou da fé que ele teve naquele momento que ele sairia daquela situação. Por isso, se você quebrar as leis naturais, de certeza elas vão te quebrar. Se você as obedecer, elas te darão sucesso no que você estiver a fazer. Existe uma lei natural que diz que está relatada em todos os livros. Na verdade, todos os livros religiosos ensinam sobre as leis, não é? Mostram essas leis, podem não dizer que isso aqui é lei, mas tem uma lei de bondade, não é? Quem faz a bondade lhe sobrevirá. Quem faz a maldade sobrevirá. Não interessa se você é religioso, é muito mais religioso, você está sempre na oração, você não faz oração. Se você faz maldade, vai ter que pagar aquela tua maldade, a outra maldade te sobrevirá. Se você faz bondade, independentemente se você entra, se já entrou na igreja, se nunca entrou, a bondade também te virá. Porque não há distinção aqui, não porque você é muçulmano ou cristão. Olha, se você obedece às leis te farão você ter sucesso.
porque elas estão aqui para dar sucesso àquelas pessoas que as obedecem. Se um cristão obedece às leis da riqueza, sabendo, consciente ou inconscientemente, sabendo ou não sabendo, mas obedecer às leis, automaticamente se tornará rico do que pessoas de outras seitas, do que judeus, do que muçulmanos, do que pessoas do budaísmo. Ela se tornará rica porque ela está a obedecer às regras. E um muçulmano ou um ateu pode fazer tantos rituais até amanhecer, anoitecer, permanecer naquele estado. Não é? Por cada coisa, na verdade, existe ciência para cada coisa. Existe ciência para cura, existe ciência para oração, existe ciência para qualquer coisa. Então, é preciso que muitas das vezes tenhamos entendimento das coisas que queramos fazer, não é? Porque às vezes ser curado não significa que você tem ciência da cura, mas existem pessoas que conhecem ciência da cura, que conseguem se livrar de qualquer doença e dificilmente você lhes encontra doentes, não é? Então, independentemente das orações que você faça,